Conforme prometido no último vídeo, hoje nós vamos falar sobre depressão. Uma doença que atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo, sendo uma das principais causas de suicídio e também a doença que mais leva a afastamentos no trabalho. Menos de 50% das pessoas que têm depressão realizam um tratamento efetivo e, na maioria das vezes, por falta de informação. Então hoje eu reforço o convite. Vem bater um papo comigo! Olá, eu sou a Gisele França, estudante de Psicologia, e estou aqui toda semana para bater um papo com você. Em continuação à nossa série sobre saúde mental, onde já falamos sobre esgotamento emocional, ansiedade, vamos fechar essa playlist falando sobre depressão. E como eu faço em todos os vídeos, eu vou explicar o que é, quais são as causas e os sintomas. E após isso, vamos falar sobre os possíveis tratamentos. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você ter conhecimento de todas essas informações que podem ajudar tanto você quanto as pessoas à sua volta. Primeiramente, vamos falar sobre o que é depressão. É um transtorno que age diretamente no nosso humor, que diminui os nossos níveis de energia física, mental e também a sensibilidade ao prazer. Todos nós temos alteração de humor, e isso é normal. Tem dias melhores e tem dias piores. Porém, a depressão é aquela queda drástica de humor com duração de pelo menos 2 semanas, com fadiga, raciocínio lento, pouca concentração e apatia, causando impacto na vida pessoal e profissional, atrapalhando relacionamentos e a sensação de realização. E o que causa a depressão? Não existe uma única causa, pois o nosso comportamento ele é muito complexo, mas vamos falar de 4 fatores que, se associados, podem sim levar a um quadro depressivo. O primeiro fator é a genética. Estudos mostram que se você tem pai ou mãe com essa doença, você tem 2 vezes mais chance de ter. O segundo fator são os eventos estressores, que podem estar ligados tanto à infância da pessoa, como perdas, negligências, abuso físico e sexual, quanto a situações de estresse diário, que primeiramente causam esgotamento emocional e que, se não tratado, pode sim levar a uma depressão. O terceiro fator são as atividades e as substâncias tóxicas. Vida sedentária e algumas substâncias que ingerimos pode sim ser um fator de risco. Alimentos inflamatórios, medicamentos, uso de álcool e drogas podem levar a uma queda de humor e deficiência de vitaminas e hormônios. E o quarto e último fator são as alterações cerebrais. Existem pessoas que têm uma diminuição de alguns neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, que são responsáveis pelo sentimento de bem-estar e prazer. E essa diminuição as tornam mais suscetíveis a ter depressão. E agora que nós já falamos o que é e as causas da depressão, nós vamos falar sobre os sintomas. Lembrando que o nosso vídeo ele não tem a intenção de diagnóstico, e sim de passar informação. Então, se você se identificar com algum sintoma, é muito importante que você consulte um profissional. Os sintomas da depressão, eles são flutuantes, então eles podem melhorar e piorar ao longo do dia e também numa questão de tempo. Por isso que é muito comum as pessoas acharem que já estão bem e pararem de fazer o uso de medicamento e acompanhamento de terapia. E é nesse momento que os sintomas podem voltar e ainda com mais força. Primeiramente, a depressão ela mexe com o nosso humor, traz aquela tristeza mais intensa e que interfere no nosso dia a dia. Tira o prazer, o interesse e a vontade de realizar algumas atividades. Depois, ela começa a mexer com o nosso pensamento, trazendo aquelas autocríticas frequentes, culpas por coisas que nem nos remetem, acompanhado de sentimento de desesperança e pessimismo. Também diminui a nossa concentração e velocidade do raciocínio. Mexe também com o nosso físico, pois ela diminui a nossa energia, aumenta a sensibilidade à dor e mexe também com o nosso apetite. E por fim, impacta também nas nossas interações sociais. A pessoa que tem depressão, ela fica insatisfeita com os próprios relacionamentos, trazendo aquele sentimento de solidão, não tem mais forças para interagir e acaba se afastando das pessoas. Então, é aconselhável que quando uma pessoa está passando por depressão, que ela não tome nenhuma atitude em relação aos relacionamentos dela. Então, nós podemos identificar que a depressão ela tem um ciclo vicioso.
que primeiro vem os sintomas e as sensações físicas, que diminui a energia e o interesse pelas coisas. E isso alimenta comportamentos, onde a pessoa diminui as atividades prazerosas e se isola socialmente, o que alimenta os pensamentos, onde a pessoa começa a pensar: eu sou inútil, isso nunca vai melhorar, e todos esses pensamentos acompanhados por sentimento de desesperança e culpa, que logo geram novamente sintomas e sensações físicas. E com os sintomas, comportamentos e pensamentos se alimentando toda hora, a pessoa não consegue sair desse ciclo de depressão. Mas e aí, Gi? É possível curar a depressão? Sim, é possível. A depressão ela é altamente tratável. Primeiramente, a pessoa tem que querer esse tratamento, ela tem que querer se ajudar. Isso é a base de tudo. O segundo ponto, é importante que a pessoa procure um profissional psicólogo, que vai ajudar a identificar qual é o ciclo vicioso de depressão dessa pessoa, quais os pontos a serem trabalhados para a quebra desse ciclo e, caso seja necessário, realiza o encaminhamento para um psiquiatra. Em casos mais graves, o psiquiatra pode entrar com a medicação, que associada à terapia gera muito resultado. E agora eu tenho um recado muito importante para você que assistiu a nossa série de saúde mental. Não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. Da mesma forma que quando estamos com dor de dente, nós vamos ao dentista, quando algo não está bem no coração e na mente, existem profissionais que podem nos ajudar a resolver essas questões. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma e compartilhe essa informação com as pessoas que precisam. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreve, e se já é inscrito, ativa os sininhos para receber todas as notificações. Gratidão por assistir até aqui e até o nosso próximo papo. Tchau!